conversar com o Roberto Lefebvre, que é artista plástico e que era um artista de ateliê que fazia quadros e esculturas e que depois, andando para lá e para cá aqui na Granja, levando o filho em escola e tal, ele começou a ver a paisagem mudando e resolveu intervir nessa paisagem. Roberto, como é que você cria? É difícil dizer assim como eu crio, porque não é que é difícil, é uma soma de muitas coisas, né? Então, a fotografia me jogou para fora do ateliê, né? Eu comecei a fotografar o meu cotidiano, o meu roteiro, onde eu passava, as coisas que me chamavam a atenção, eu comecei a registrar. E aí teve um momento assim que eu senti que foi um momento também de entendimento, que foi quando eu fui para Paris e resolvi fotografar os lixos de Paris, né? Percebi que eram construções de naturezas mortas, né? Que era uma ligação total com aquela minha viagem, né? De estar visitando o museu, da questão com a pintura. Né? Você falou que deixou de ter um distanciamento em relação à arte, começou a dialogar mesmo corporalmente com ela. Como é que é isso? Né? É como se tivesse um cenário dentro de um papel, de uma pintura, e de repente começa a chegar cor, chegar matéria, né? Tudo é dado, assim. Então a sensação é essa, se você está num lugar, né? Tendo tempo para isso, a riqueza que vem, sem você se sentir assim, as coisas são dadas para você, você não precisa levar nada. E sobre a intervenção? Como é que começou? Então, a intervenção foi essa coisa da fotografia, né? De começar a fotografar, e aí essa coisa da Granja, né? Especificamente, né? Que está se abrindo um espaço gigantesco dos condomínios, né? Que estão se criando, então... Eu, passando perto da minha casa, eu olhei um espaço que se abriu novo e lá no fundo tinha um barranco gigantesco, né? E aí eu fui, registrei no primeiro dia, fiz esse registro. Eu comecei a imprimir essas imagens e tal, e aí eu percebi que esse espaço tinha que ser branco. Esse espaço tem que ser branco, tem que ser branco. E foi legal, aí eu tinha uma equipe de pessoas, o caminhão pipa, os pintores para me ajudar. Depois que eu pintei de branco, eu comecei a pensar que eu podia dar continuidade naquele trabalho, né? Eu comecei a olhar aquilo como um grande suporte de pintura, né? Aí comecei a pensar na questão do preto, né? Tinha que ser umas áreas negras, né? Como usei o cal, a água, eu pensei em usar algum elemento natural. Aí eu pensei no fogo. Então eu utilizei pneus, né? Para queimar. Também foi interessante porque a fumaçaria, quando subiu para o céu, começou a interferir com as nuvens brancas. Aí eu percebi o céu também como suporte, né? Então a paisagem toda virou pote único, né, de pintura. Mas eu comecei a me sentir mal, né, comecei a ver aquela fumaça negra, né, indo para o céu. Mas aí depois eu comecei a pensar nesse questionamento, né, como ser humano, não sei a palavra, eu acho que é egoísta, né, quando quer fazer algo ele faz, né. Eu precisava daquela área negra, eu fiz, né. Mas depois você entra num outro momento no seu segundo trabalho, né, porque aí você tem uma outra... Aí já não é mais essa coisa egoísta, né? E mais um diálogo respeitoso, né? No Imbu, eu tinha uma chácara linda que também estava sempre fechada, eu sempre tive curiosidade de entrar nessa chácara. E eu passei lá e tinham queimado tudo, assim, era uma coisa de, sei lá, 10 alqueires, mas era muito grande, né? Estava negro, tudo negro, né? Uma sensação muito ruim naquele espaço, né? Eu achei que eu poderia ter um outro tipo de atitude lá, uma intervenção, mas com outra maneira, né? Então, eu primeiro entrei nesse espaço, né, eu fiz uma oração nesse lugar, assim, uma conexão, né, e eu comecei a cobrir, né, com cal, mas eu peguei o cal e eu espalhava o cal assim, lentamente nessa posição de direção, uma coisa muito pessoal mesmo, né, instintiva, né, ele é muito mais uma questão subjetiva minha, uma necessidade minha de fazer esse trabalho, né. Mas o artista é isso, né? Ele não fala do particular e que esse particular atinge os outros. Acho que é isso. Acho que você tem uma verdade, né, que é sua, né, que você pode levar essa verdade. Né? Tem um pensamento que eu já ouvi, não sei de quem, que na verdade a gente faz um único trabalho a vida toda. Né? É tudo interligado. Né? A gente tem sempre que estar fazendo uma conexão com algo, isso vai se somando. Né? Existe um consciente, uma essência, não sei qual é a palavra, né? Que vai me levar para algum lugar que é o lugar que eu preciso estar, sabe? Uma verdade que eu busco, que eu preciso para me manter vivo, sei lá, manter, né, produzindo. Acho que... Obrigada.
obrigada então por essa conversa, por ampliar o nosso olhar para esse lugar que a gente vive. Eu agradeço também a vocês de poder contar, poder falar do meu trabalho.